discussão, essa troca entre nós apresentadores faz toda a diferença, tem ajudado bastante e tem mantido o nosso povo cada vez mais perto da gente. Pois é, são as super tardes da Band, verdade. né? Agora, olha só, outra novidade aqui do Rio de Janeiro, viu, Vaguinho, é o seguinte, que nós temos a nova velhinha mais amada, que está brilhando outra vez, amada pelos cariocas, e que agora a gente pode tomar banho, né, no mar do Flamengo. Eita, que coisa boa! Então tá aí, a galera que fica ali jogando bola, exatamente, vai poder dar um mergulho gostoso. Imagina, você tá jogando bola, tá praticando algum esporte, caminhando, correndo e não poder dar um mergulho. Agora já pode. É aquela história, não adianta você ser um cartão postal se não puder usar. Né? Pois é. Não faz nem sentido, mas que boa notícia. Então vamos a gente vai mostrar aqui hoje no programa. Combinado, viu? E a gente vai estar daqui assistindo. Beijo, meu amor. É isso, gente. É o seguinte, a nossa conversa hoje, como eu falei agora com o Vaguinho, é sobre um assunto que interessa a muita gente, se não a todos os brasileiros, a aposentadoria. Um dos momentos mais aguardados pela maioria dos brasileiros, a aposentadoria, o merecido descanso após anos de trabalho. E por isso mesmo é tão importante saber como funciona seu processo, principalmente após tantas mudanças. O benefício é concedido com base na idade do trabalhador, tempo de contribuição, condição de saúde e outros fatores. E é custeado pelo mesmo sistema em que os contribuintes pagam durante a vida. Para falar no assunto, no estúdio, a doutora Aline Brandão, advogada e especialista em INSS. É isso, a doutora Aline já está aqui. Seja bem-vinda. Vamos tirar todas as dúvidas hoje. Eu já começo falando para você, mais uma vez, que você pode participar, tá? O nosso WhatsApp, só você apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code que está aí na telinha. Doutora Aline, seguinte, para a gente iniciar a nossa conversa, tá mais difícil de se aposentar atualmente ou não? Atualmente, primeiramente, boa tarde, Gardênia, muito obrigada pelo convite. Eu te agradeço. Agradeço aqui a recepção maravilhosa e esse tema de grande relevância, porque nós tivemos uma reforma previdenciária, né, e todo mundo ouve falar da reforma previdenciária, e o impacto que isso causou, já que a reforma foi em 2019, a gente já está para 5 anos da reforma, foram mudanças em regras que estão sendo sentidas hoje. A pessoa que em 2018 faltava alguns anos para se aposentar na regra antiga, ela está sentindo mais isso agora. Então, assim, houve uma mudança, houve várias regras novas que surgiram. E para quem está em casa, tem um amigo, uma amiga, alguém que já está perto dessa fase de aposentar, eu recomendo que peça para sintonizar aqui agora no canal, porque INSS é um assunto vasto e é um assunto, Gardênia, que cada brasileiro um dia vai precisar, porque desde que a pessoa nasce, já tem o salário maternidade. Sim. Agora, por exemplo, tem uma pergunta que é a seguinte, já estão participando, viu? Você pode participar. Quem está muito longe de se aposentar, por exemplo, consegue diminuir esse tempo? Diminuir o tempo, não. Na verdade, a única forma é bom que a pessoa não queira, porque a gente tem ali a aposentadoria do deficiente, que tem regras, né, mais fáceis para que a pessoa consiga alcançar a aposentadoria. Mas para quem está muito longe, existe o planejamento previdenciário. O que é o planejamento previdenciário? E aí vai contra a cultura do brasileiro. É ele se planejar para a aposentadoria que vai chegar dentro de 5, 10, 15 anos, para que ele consiga, pelo menos, sair com o melhor salário possível, porque a regra do salário mudou também. Mas esse planejamento para as pessoas ali abaixo dos 35 anos é bem importante, porque a pessoa consegue ter uma noção da diretriz a ser tomada e aquele cálculo de quanto ela vai gastar até a data em que realmente tiver acesso ao benefício. A Eliana está perguntando, Eliane Coelho, é isso? Um beijo, viu, Eliane? Ela está falando o seguinte, eu sou aposentada há 10 anos, porém ela continua trabalhando de carteira assinada e o desconto continua. Consigo revisar uma revisão para melhorar a aposentadoria? Eliane, obrigada pela pergunta. Essa dúvida é muito importante e é de vários brasileiros. Quando a pessoa ela trabalha de carteira assinada,
o que o patrão recolhe é um tributo, é um imposto previdenciário. Então, como é que funciona o imposto, Gardene? Imagina que você tem o seu carro e a rua está esburacada e quebrou o eixo lá do seu carro. Você não vai parar de pagar o IPVA, porque a rua estava esburacada. E no INSS, o imposto previdenciário é a mesma coisa. Então, se você exerce uma atividade que afere lucro, se você trabalha de carteira assinada, o patrão é obrigado a recolher, ainda que você esteja aposentado. E a grande dúvida, isso vai melhorar a minha aposentadoria futuramente? Infelizmente, não. Às vezes eu gostaria de dar outras respostas, mas a melhor resposta é a verdade. Não existe lei que disponha que continuar trabalhando vai melhorar a aposentadoria. Porque a aposentadoria, Gardene, ela é irrenunciável. Então, fica um alerta. Se você está em vias de se aposentar, deu entrada no INSS e acha que aquele salário não ficou tão bom, você poderia trabalhar um pouco mais, não receba o primeiro pagamento. Porque se a pessoa receber o primeiro pagamento da aposentadoria, se ela sacar o PIS, PASEP ou o FGTS, nessas hipóteses, em função da aposentadoria, ela não pode mais renunciar ao benefício e ela vai ficar com aquele salário para Entendi. sempre. Então, se você se aposentou, por exemplo, né, mas você vai continuar trabalhando, o ideal é não receber o primeiro salário da aposentadoria para poder contribuir de outra forma, é isso? Eu entendi bem? Na verdade, para esse caso da Eliane agora, você para já fazer tá, uma revisão você já naquilo está que você vai trabalhando? receber? A revisão para essa questão de incluir salários novos do vínculo, aqui ela se aposentou, continuou trabalhando, o patrão continuou recolhendo. Ele tem que recolher? Tem que recolher, porque até pela questão da Justiça do Trabalho é imposto. Ela consegue pedir revisão no INSS para incluir esse período? Não vai resolver, vai ser uma revisão que a pessoa vai fazer o pedido e vai ser negada. Nesse caso, ela não tem como voltar atrás, porque ela já está aposentada. Para quem não se aposentou ainda, está dando entrada e não recebeu o primeiro pagamento, ela tem a oportunidade de repente, esperar um pouco mais e continuar trabalhando. Mas para isso ela não pode receber o primeiro pagamento. Receber o primeiro pagamento, você já está dizendo que concorda e vai receber então, para sempre aquele Olha, salário. é o seguinte, tem outras perguntas aqui. Não vou nem fazer as minhas perguntas, vou deixar para vocês, tá? É o seguinte, a Mazinha, beijo Mazinha, está falando o seguinte, meu marido perdeu as carteiras dele, mas ele já recebe 42 anos de PIS. Como ele faz para se aposentar? Ele tem 64 anos. Oi, Mazinha, um beijo, obrigada pela pergunta. Na regra da aposentadoria por idade, hoje, o homem ele precisa ter 65 anos de idade, que inclusive é a mesma idade antes da reforma. O que mudou foi para nós, mulheres. Temos agora que aguardar até os 62 anos de idade. Porém, não adianta só ter a idade para se aposentar, e muitas pessoas não sabem. Você precisa ter pelo menos 15 anos de contribuição. Porque como a Previdência é um imposto, eu não falei ainda há pouco, é um tributo, ele tem um caráter pecuniário. E essas palavras difíceis, o meu trabalho é desmistificar a palavra difícil para o segurado, para aquela pessoa que precisa da gente. Para que ela possa compreender quais são os direitos, como proceder. Exatamente. E tudo que tem caráter pecuniário precisa de contrapartida, de recolhimento. Então, se a pessoa nunca recolheu, ela não vai conseguir se aposentar. Existe até um outro benefício, mas a aposentadoria não. E para a pessoa que está recolhendo, aí, igual a pergunta da Mazinha, do seu marido, 64 anos de idade, quando seu marido fizer 65 anos, se ele já tiver 15 anos de contribuição, ele vai poder se aposentar por idade. E sobre as carteiras que ele perdeu, hoje a gente tem uma digitalização de tudo, inclusive o sistema do INSS, o requerimento é todo online. Existe o CNIS, que é onde é como se fosse um extrato bancário, só que de tempo de serviço. Então, baixando o aplicativo do governo Meu INSS, ela vai poder ver o que consta no sistema do INSS de trabalho, de vínculos que ele já teve, para ver ali se está chegando perto dos 15 anos, se já passou. Se já passou, vai ser uma questão de aguardar o aniversário dele. Agora, por exemplo, doutora Aline, se você nunca contribuiu, mas você deseja contribuir para se aposentar, né? Muita gente quer ter essa segurança. Você pode, por exemplo, fazer um planejamento e fazer uma antecipação, lógico, caso você tenha condições, né? Esteja trabalhando, seja autônomo, por exemplo, e você tenha condições de repente, fazer um planejamento e pagar
mais parcelas? Como que pode fazer? Eu nem sei se eu fiz a pergunta correta, gente. Não fez, mas perfeito. o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu nunca contribuí, tenho dinheiro guardado, nunca contribuí, quero ter a minha aposentadoria, eu posso fazer um planejamento junto ao INSS, que eu possa pagar até mais parcelas para que eu tenha um mínimo de contribuição e possa aposentar agora. Eu acho que eu fiz a pergunta correta. Fez a pergunta correta. E essa pergunta, Gardênia, é importante, porque o brasileiro, em geral, a gente é adestrado a não pensar antes de fazer as coisas. E para quem nunca pagou o INSS, hoje, já depois da emenda constitucional 103, que é a reforma de 2019, a pessoa que não tem um norte, que não tem uma diretriz, eu vou citar o Quero aqui, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Se você fizer o planejamento, você vai ter uma ideia do valor que você vai receber futuro e de quanto você vai gastar até lá. Por exemplo, digamos que, vamos fazer aqui uma continha rápida. Digamos que uma pessoa tenha 40 anos e nunca contribuiu. E é uma mulher, né? Que agora são 62 anos. Uma mulher com 40 anos, nunca contribuiu, ela vai se aposentar aos 62 anos. O mínimo de contribuição são 15 anos? Nesse caso vai ser 20 anos. Então, 20 anos? Vou te falar e por daí, quê. como que faz? Como seria esse planejamento? Olha lá. Como seria esse planejamento? Eu achei que era 15. Não, é 15 para quem entrou antes de 13 de novembro de 2019. Ah, entendi. Agora essa com essa nova... Exatamente. Então, 20 anos, eu teria que contribuir, né? A gente está fazendo aqui uma conta boba. Teria que contribuir 20 anos em, no caso, 40, 62, 12, é isso? 62, exatamente, mulher. 12 anos eu teria que pagar 20 anos. Então, Gardênia, vamos lá. Uma mulher hoje com 40 anos, na nova regra, ela nunca trabalhou, ela vai precisar trabalhar, pagar o carnê dela todo mês por mais 20 anos. Pode chegar e pagar tudo de uma vez? Não pode. Mas pode, por exemplo, pagar 2, pagar 3 por mês. Pode adiantar ou não? Não. O que acontece? A ideia da Previdência é você exerce uma atividade laborativa, o que é isso? Você trabalha. Eu trabalho como manicure, exemplo. Então eu vou pagar o meu carnê. Quando é que vence o carnê da contribuinte individual, por exemplo? A lei diz, no 15º dia do mês subsequente. Puxa, o que é isso? É dia 15 do mês que vem. Então hoje a gente está em julho, se eu comecei hoje para a Previdência, no dia 15 de agosto vai vencer o mês de julho, ok? Qual é a garantia que eu tenho, por exemplo, se eu pagar os próximos 5 anos, que eu vou estar viva nos próximos 5 anos? A questão ali é que a gente não consegue ter uma equidade. Mas você pode pagar, por exemplo, retroativo? Não. Perigosíssimo. Depois da mudança mudou. Eu conheço, inclusive, um caso, a senhora que vendeu uma casinha, única nunca casa, contribuí, não é? Pagou atrasado e não contou. É o seguinte, como o trabalho do pagamento ele é um tributo, quando você paga em atraso, você está dizendo para o governo o seguinte, eu não recolhi esse período. Olha, eu trabalhei, mas eu não recolhi, você também não me cobrou, mas está aqui. Quando você traz para o benefício, é a regra da Previdência. Então, qual é a primeira regra? Conta a partir da primeira paga sem atraso. O legislador ele colocou isso no texto. Eu já vi casos de pessoas... Mas a primeira paga sem atraso, alguém que já pagou. Mas se alguém já pagou, por exemplo... trabalhava de carteira assinada, parou e daí virou autônomo e não pagou. Conta? Se essa pessoa virou autônomo... Ou se lascou mesmo, como diz no Nordeste. Tudo que ela pagou lá atrás vai contar. Mas se ela ficar mais de 1 ano sem recolher para o INSS, aí ela já não pode pagar o atrasado. Por exemplo, a pessoa trabalhou lá em 95, bonitinho, sim. Carteira assinada. Aí, trabalhou até 99, de 99 até hoje não trabalhou mais nada. Poxa, mas ela tem dia lá atrás? Tem. Mesmo que ela tenha trabalhado autônomo, né? Mesmo... Se ela ficar mais de 12 meses afastada do regime, o que é isso? Sem recolher. Sim. Ou sem receber um benefício. Porque quando a pessoa está no auxílio-doença, por exemplo, que até mudou o nome agora, né? Auxílio por incapacidade temporária, para ficar bem caracterizado que é por pouco tempo. Então, assim, nesse caso, quando a pessoa se desvincula, ela tem 12 meses... para ter acesso aos benefícios previdenciários, inclusive para pagar esse período aí que ela não está pagando. Entendi. Passou os 12 meses, depois da reforma principalmente não pode. Existem pessoas que às vezes efetuam o pagamento achando que vai ter acesso ao benefício, mas pagar atrasado não é garantia de receber. E isso é muito sério. A doutora Aline Brandão vai tirar outras dúvidas daqui a pouco, a gente vai chamar um rápido intervalo. Tem muita pergunta, mas tem muita pergunta.
A gente vai tentar respondendo, a gente tem um tempo aqui no programa, a gente vai respondendo. Qualquer coisa, a gente convida a doutora Aline para voltar aqui no programa. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. O programa está só começando. Tem matéria hoje para a gente ver a nossa Praia do Flamengo limpinha, né, brilhando novamente. A gente vai aprender hoje como dobrar lençol de elástico. Gente, você sabe? Aleluia. Não, sabe? Eu também não sei, esse é o terror amor. da minha vida. Também não sei, é o terror da minha vida. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já. Estamos de volta, é o nosso Vem com a Gente nas Super Tardes da Band, ao vivo. Você pode participar do nosso programa através do nosso QR Code que está aí na telinha. Tem muita pergunta chegando. Muita gente não sabe se vai conseguir responder, porque olha só, tem muito mais, mas muito mais de 100 e poucas perguntas aqui no programa. A gente não vai conseguir responder, a gente vai tentar responder o que der. Eu não estou nem fazendo as minhas perguntas aqui, tá? Estou priorizando vocês. É o seguinte, a nossa conversa é com a doutora Aline Brandão e estamos falando sobre os direitos dos aposentados. Doutora, a gente foi para o intervalo. Vou te fazer uma pergunta, mas a gente foi para o intervalo, né, respondendo com relação à contribuição, aos anos, porque tem muita gente, principalmente hoje, depois da pandemia, né, a gente sabe que muita gente saiu de CLT e agora é MEI, né, autônomos, enfim. Como que essas pessoas devem proceder com relação, né, ao planejamento? Porque, como você citou, muitas vezes, o brasileiro ele não se planeja. Ele não pensa muito no futuro, mas a gente precisa, inclusive você me falou durante o intervalo, Gardênia, isso precisava ser ensinado nas escolas, né? Educação financeira, essa é uma missão planejamento, de vida minha. Exatamente. E daí, para as pessoas que trabalham, né, como MEI, que são os autônomos, enfim, como que fazer esse planejamento para que tenham direito à aposentadoria, a uma tranquilidade no futuro? Então, o planejamento, o INSS ainda não oferece isso no sistema deles. E o sistema do INSS, ele é um repositório onde consta ali os vínculos anteriores da pessoa, que é por onde ela trabalhou. E aí, de repente, a pessoa está curiosa, quanto tempo será que eu tenho junto ao INSS? Ela vai fazer o cadastro dela no meuinss.gov.br. Outra coisa importante, Gardênia, domínio do governo, o site sempre termina .gov.br, porque tem muitos oportunistas clonando sites parecidos e colocando como .com.br. Então é importante que a pessoa veja isso. Porém, quando a pessoa tem acesso ao sistema do INSS, nós estamos em 2024.
Quem começou a trabalhar em 79 não tinha sistema, não tinha nem telefone, né? Era teleste, tinha que se candidatar para ter uma linha. Então, o sistema que hoje nós temos alimentado não detém muitas vezes todas as informações, porque nós trabalhamos com uma linha do tempo, e isso que tanto me fascina. Por isso é importante esse trabalhador, antes dele chegar próximo à sua aposentadoria, ele já recolher quais são os vínculos que constam, será que a entrada e a saída está batendo? Guarda os seus documentos com carinho, suas carteiras de trabalho, rescisão de contrato, contra-cheque, na dúvida, guarda. E aí, como você falou, e agora? O MEI. Fiquei desempregado, virei MEI. É importante procurar o planejamento. E o planejamento só vai conseguir achar... Cada vez mais, assim, a gente está vendo o número de MEIs, né? Com um especialista. Mercado. Exatamente. Estão pedindo, doutora, para que você fale um pouquinho do LOAS. O LOAS é muito importante. O que é LOAS? LOAS significa Lei Orgânica da Assistência Social. Então, o bacana é que o nome do benefício é BPC, Benefício de Prestação Continuada. Só que a lei tem um nome tão bacana, tem uma sigla tão legal que é mnemônica, né? Então, o LOAS é como é conhecido. Esse benefício, Gardênia, ele garante que a pessoa, a ideia dele, que a pessoa não fique numa situação de miserabilidade. Então, para que serve o LOAS? Para idoso acima de 65 anos que nunca recolheu ou que não conseguiu alcançar aqueles 15 anos que eu falei, para quem estava afiliado antes de 2019, ou os 20 anos para quem se filiar agora. Esse benefício, especificamente, ele tem a versão do idoso, que independente do sexo é 65 anos, ou seja, homem ou mulher, a idade é 65 anos. E no caso do deficiente, ele não tem idade mínima. Se tiver um filhinho, um bebezinho que tem uma necessidade especial, ele tem uma deficiência, aquela família é uma família baixa renda, ela pode ter acesso ao LOAS. E como é que o governo faz esse cálculo? Ele soma todas as rendas da família, que muitas vezes não tem, e divide pela quantidade de habitantes. Então, assim, daquela família ali, dando menos de 1/4 do salário mínimo, isso significa que a família, no caso da deficiência, cumprindo a perícia do INSS, a caráter previdenciário, desse quesito. E no caso do LOAS, acima de 65 anos, o idoso já tendo idade, se ele está abaixo de 1/4 de salário mínimo per capita, ele vai ter direito, que dá 300 e poucos reais. Então, a pessoa viver com 300 e poucos reais é muito pouco, né? Sim. É inaceitável. A Janaína está perguntando o seguinte, ela trabalhou em uma empresa 6 anos e 6 meses e a empresa não deu baixa nesse contrato de trabalho. Ela está perguntando se perde esse tempo. Esse tempo, o empregador, independente de ele ter dado baixa na sua carteira, porque hoje agora tem a carteira digital também, eu tenho certeza que ele não está recolhendo o seu INSS até agora. Então, entra no meu INSS para ver qual é a data limite que o seu empregador recolheu. E ainda que tenha um vínculo em branco, o que é isso, Gardênia? Quando você entra lá, trabalhei na empresa, lá no meu escritório, doutora Aline Brandão. Ok, entrada dia X, não tem saída no CNIS, fica em branco. Vai contabilizar o último mês do recolhimento. Então, ali ela vai ver quando o patrão recolheu, até que mês, e esse é o tempo que o INSS vai apurar. E aí, é claro, se ele não recolheu mês nenhum, tem que avaliar se é uma questão trabalhista. Se tiver uma rescisão contratual, guarda, que isso pode servir de prova. Então, assim, documento é importante guardar. Você já deve ter ouvido, as pessoas falam, guarda seus documentos por 5 anos. Já ouviu isso? Sim. Porém, no previdenciário, quando eu aposento uma pessoa hoje, essa pessoa começou há 35 anos, 36, 37. Então, eu estou falando de um documento, às vezes, da década de 70, que se eu não tiver no sistema, o documento da pessoa que vai salvar. Então, eu sou uma defensora de guarde bem seus documentos. É isso. Deixa eu dar um recado, doutora, e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, porque é o seguinte... Está falando aqui, né, de planejamento, de tudo isso. Eu quero saber o seguinte, vou te fazer uma pergunta. Eu quero saber quantas coisas você consegue comprar com 5 centavos. Dá para comprar alguma coisa, doutora, com 5 centavos? Nem bala. Não dá, gente, nenhuma bala. Pois é, conseguiu imaginar? Pois é, agora se eu te perguntar o seguinte, que você garante a sua sorte... Com 5 centavos? Olha que maravilha! Afinal, o título limitado Capimania dessa semana está
imperdível. Tem uma moto CG 160 Start por apenas 5 centavinhos, gente. Uau. Já pensou quantas coisas podem melhorar na sua vida só de ter uma moto CG 160 na garagem, hein? Olha só, vou só citar algumas aqui. Você pode chegar em casa ou em qualquer lugar, a hora que você quiser, sem se preocupar com o trânsito. Muita facilidade para você ser um sorteado. Mas quer mais? Quer muito mais? Basta acessar o site www.capmania.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na telinha aqui. Você já vai ter acesso ao título limitado, viu? Comprou, participou. Fácil assim, tá? Não perde tempo, então. Era tudo que você esperava para sair premiado. Aqui você pode sair com uma moto zero por apenas 5 centavos. Acesse o QR Code para não ficar de fora, tá? Capmania, sua mania de ganhar. Vou para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando mais um pouquinho com a doutora Aline Brandão. A gente vai falar da Praia do Flamengo, limpinha, limpinha. Agora hoje, gente, eu vou mostrar um juiz aqui no programa. A gente está falando de aposentadoria. O Cleiton Ferreira, ele viralizou nas redes sociais. Eu sou muito fã deste homem, porque ele tem uma forma diferente de olhar aquelas pessoas que estão precisando do benefício. É uma forma humanizada e de verdade. Eu nunca vi igual. A gente mostra daqui a pouco. Volto já. A Praia do Flamengo, que já foi conhecida como Brejão num passado não tão distante, tem surpreendido com a melhora significativa de suas águas, que agora são cristalinas, próprias para banho e abrigam espécies como peixes-gatos, bagres e até tartarugas, espécies que vêm sendo observadas no local em mergulhos noturnos na Baía de Guanabara. E a peça fundamental dessa melhora na qualidade da água vem das ações de despoluição na região, sob responsabilidade da concessionária Águas do Rio. Com recorde de balneabilidade, a Praia do Flamengo volta a brilhar e desponta como a mais nova queridinha dos cariocas. Quanto vale a Praia de Copacabana? Não dá nem para medir, né? E agora a gente está tendo aqui, ó, Praia do Flamengo balneável.
O ano passado a gente ficou uns 8 meses com qualidade boa da água aqui, um selinho do INEA, e esse ano não está sendo diferente. A gente está com um período de estiagem grande, desde o início de maio que não chove, a frente fria não consegue entrar e as condições ideais, né, para a gente conseguir ver o que sempre esteve aqui embaixo. A gente sempre fala no Instituto Mar Urbano, né, que a gente só preserva aquilo que a gente conhece. E aí a gente lançou essa expedição, a Expedição Águas Urbanas, né, com apoio da Águas do Rio, da Ocean Pact, que sempre acreditaram na gente, né, de levantar essa bandeira de conhecer para preservar, né. Acordei um dia, recebi uma mensagem aqui da Praia do Flamengo. Gente, a água está transparente. O horário que deu para vir aqui foi de noite, 10h30 da noite. E consegui filmar aqui a verdadeira metrópole das tartarugas, né? Uma delas, inclusive, ficou me levando no mergulho inteiro. Ela ia para um lado, ia para o outro. Aí aparece um baiacu de espinhos, aparece o baiacu arara enterrado na areia, dormindo. Aparece um caranguejo santola gigante. E no final do mergulho eu filmei uma fêmea do caranguejo liberando as larvinhas, a vida surgindo na Baía de Guanabara, né? Quando a gente consegue ver toda essa beleza, toda essa riqueza, né, a gente começa a mudar a nossa percepção com relação à Baía de Guanabara. A gente tem que entender que a nossa saúde está atrelada à saúde do oceano. Fazer mal à Baía de Guanabara é como se a gente estivesse fazendo mal a nós mesmos. Pois, afinal, né, o oceano está vivendo uma epidemia de plástico que a gente tem descartado, né, incorretamente. Então, tem aí essa oportunidade, né, de ver para conhecer, de conhecer para amar. Ai, gente, que coisa linda, emocionante, né? Quantas pessoas a gente observa assim no mundo que estão dispostas, né, a lutar pelo nosso meio ambiente. A gente está vendo um trabalho lindo aí da Águas do Rio e do Instituto Mar Urbano, né? E, infelizmente, a gente tem outros que vão na contramão, poluindo. A gente vai a uma praia final do dia, quanto lixo! E a gente precisa entender que é responsabilidade nossa. Ah, mas alguém não faz, mas eu faço a minha parte. E a gente precisa pensar no coletivo, no bem-estar, né, de todos, nas próximas gerações que virão e precisam encontrar a terra preparada. A gente já está um caos, então eu me emociono muito ao ver essas imagens. Eu sou muito feliz por essa parceria, da gente entender que uma concessionária, Águas do Rio, faz um trabalho tão lindo, está tão preocupada com o nosso meio ambiente. Parabéns, viu? Adorei, estamos encantados aqui, eu e a doutora Aline, com essas imagens, gente. Quem imaginaria, né? Eu fiquei impressionada. Praia do Pois Flamengo. É, Praia do Flamengo, olha só, a cor de volta. Agora falando, eu acho que é a vista mais linda, né, do nosso Rio de Janeiro. Olha só, gente, Aterro do Flamengo, a imagens ao vivo, Pão de Açúcar lá atrás. Olha que coisa linda, que maravilhoso, né? Rio de Janeiro é uma cidade linda demais, que coisa linda. Bom, é isso. O mais difícil já existe, é só a gente fazer a nossa parte. Fazer, não cada sujar, um fazendo. fazer Custa, Aline, quando vai à praia, levar uma sacolinha, recolher seu lixo ali no final, quando está saindo da praia, jogar lá no local certo, não poluir. A questão da água também em casa, não deixar a torneira aberta, resíduos, o lixo separar, são atitudes tão simples do cotidiano, mas que faz uma diferença tão grande para o nosso meio ambiente. Então vamos pensar, né? Vamos pensar, quando a gente vê uma imagem linda assim, a gente sabe que se a gente quiser, é muito fácil colaborar. Vamos mostrar o juiz falando em colaborar. Por favor. Falando em colaborar. Eu sou muito apaixonada. Eu conheci o Cleiton Ferreira através das redes sociais. Eu falei, gente, ele é de uma cidade que chama Arapiraca, que fica no sertão de Alagoas, bem próxima da cidade que eu nasci. E o Cleiton está viralizado nas redes sociais pela forma humana, o olhar que ele tem assim para as pessoas, que faz toda a diferença. Vamos ver? O procurador do INSS, ele simplesmente
fez perguntas muito difíceis de serem respondidas por uma pessoa da roça. Porque a mulher não era agrônoma. Aí não sabia dizer não sei. Ficava calada. E aí ficava aquele silêncio. Aí eu disse, peraí, vou buscar uma água pra ela. Entreguei a água, ela pegou assim, olha. Só, vamos fazer o seguinte. Eu quero comprar um sítio. Quero plantar feijão e milho. Como é que eu faço? Aí ela começou a fazer isso. Aí foi contando, aí foi se soltando. E eu consegui extrair dela ali um depoimento de uma pessoa que é do campo. Não tinha dúvida disso. Quando eu disse assim que ia julgar procedente, aí ela começou a chorar na minha frente e rezar. Aí eu botei o dedo aqui pra parar de ouvir ela rezando. Porque eu ia começar a chorar também. Tu tá emocionado agora. Aí toda vez que eu conto isso, eu fico assim, que eu lembro daquele momento como foi, entendeu? Assim, mágico pra mim. Era a última esperança daquela senhora. Tirei aqui o ouvido, que eu olhei de manchando de lágrimas. Aí eu disse, agora quem vai beber água sou eu. Olha, esse é um dos vídeos, ele está relatando um caso, mas através das redes sociais do juiz, né? Juiz Cleiton Ferreira, você se emociona assim demais, ele conversando de igual para igual, perguntando aquelas pessoas simples, né, que trabalham ali na roça, que não sabem ler, não sabem escrever. E ele ali na posição de um juiz, de um magistrado, mas assim, pensando o seguinte, eu preciso ajudar, é o meu olhar, eu estou com o poder, né, o dever dele, eu tenho o poder de dizer sim ou não para a aposentadoria dessa pessoa. E eu fiquei muito apaixonada pelo Cleiton. Eu já pedi aqui para a produção dar um jeito de encontrar o juiz para a gente falar pelo menos online com ele, porque ele é muito incrível. E já ganhou doutora, mais uma fã. Pois é, já ganhou uma fã. Mas olha só, infelizmente não são todas as pessoas que são assim. Essa semana viralizou nas redes sociais, é um caso que deixou muita gente revoltada, de um desembargador que negou prioridade a uma advogada grávida. Ele simplesmente duvidou da palavra dela. Ela estava lá em uma reunião, uma audiência, e aí a Mariane Bernardes, não é isso? Ela grávida de 8 meses, ela pediu prioridade porque estava grávida, e ele duvidou. Ela teve que levantar para mostrar que estava grávida. E o mais triste é que a lei, ela diz o seguinte, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, e a gente é norteado, principalmente a gente que é advogado, servidor, pelo princípio da boa-fé. Só que hoje, né, os olhos se voltam como se você já fosse criminoso, já fosse culpado de estar ali mentindo. Né? Uma advogada grávida passando por uma situação dessa, quando o representante deveria estar lhe dando o exemplo. Mas sabe o que acontece, Garnene? O que eu penso é o seguinte, quando eu me emocionei agora com o vídeo do juiz, eu acredito que a gente tem que fazer o nosso melhor. A gente tem que ser a diferença no mundo, porque às vezes a gente até desanima. Tanta gente, você vai na praia, todo mundo com lixo lá. E aí o que acontece? É a cultura. A gente não está falando do planejamento previdenciário? Começa a planejar hoje para ter um benefício melhor. E aí você vai procurar um especialista da área. Mas por que você não tem um planejamento da praia? Recebeu a família, está animado? Você não vai botar sua roupa de banho, não vai levar a canga? Leva o seu saquinho. Igual, porque às vezes a pessoa tem até boa vontade. E a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A pessoa do lado que não fizer isso, ela vai ficar constrangida. E a gente vai começar a criar uma esfera melhor. E isso é no previdenciário também. É você ensinar para o seu vizinho que você já sabe o direito que ele tem. E, enfim, a gente poderia ficar aqui a dia, a noite inteira, respondendo perguntas. Eu durmo muito pouco, eu durmo às vezes 3 horas por dia, vou dormir 3 da manhã, acordo às 6, e à noite normalmente eu fico respondendo as perguntas do pessoal na internet. Mas eu me pergunto, se isso realmente ensinasse na escola, as pessoas já teriam noção dos seus direitos, não precisariam passar por essa via crucis, que é uma humilhação, muitas vezes é uma humilhação. E aí deparar, inclusive, numa audiência, como bem disse o juiz, né, onde nem todos os representantes estão imbuídos do propósito. Porque as leis, elas têm que servir às pessoas, essa é a questão. Mas parece que a gente agora tem que ser obrigado a seguir um rito onde eu vou pressupor que essa pessoa que pede uma aposentadoria rural não é rural. Mas da onde eu tirei isso? Eu consegui conversar com ela para saber da experiência, que foi o que o juiz fez? Não, você se depara, né, falando do juiz, né, com audiências que tem mulheres com 80 e poucos anos, homens aos 80 e poucos anos que não tiveram direito à aposentadoria porque simplesmente foi negado. As pessoas duvidam que é um trabalhador, duvidam que estão lá na labuta cotidiana, e ele avalia, né? E ele, com esse olhar, ele falou, ó, ela não tinha como comprovar, então eu fui conversar. E daí ele perguntou se eu tiver uma roça, se eu tiver uma terra,
Se eu tiver o milho, como que eu faço? E ele viu, ele falou, gente, não tem como era negar que a prática. mulher trabalhou, é a prática. Exato. Não adianta eu de terno e gravata querer avaliar que a pessoa está... Até porque, de repente, eu estou fazendo um juízo de valor, julgando o outro por mim. Isso muito me preocupa. Mas sabe o que acontece, Gardênia? Eu gosto de falar sobre cidadania. Cidadania é você saber os seus direitos e os seus deveres, porque a sociedade ela tem que ter um equilíbrio. E quando você para pensar nesses quesitos, o legislador, lá atrás... Ele falou que a aposentadoria rural, ela é mais cedo, você sabia? Não sabia. A mulher, e isso não teve mudança na reforma, é uma das formas de você se aposentar mais cedo. Mas olha essa situação na prática. Responde depois do intervalo, doutora, rapidinho. Vou beber uma água. A gente vai pro intervalo, bebe uma água. A gente vai pro intervalo, é rapidinho. Não sai daí, daqui a pouco a gente continua. Vamos fazer mais algumas perguntas aqui para a doutora Aline. Ainda tem dica de como lavar direito o lençol e como dobrar, que é bem complicado. Um lençol de elástico. Tem até meme com relação a isso. Depois que a gente abre, ele não entra mais. Não tem como, a gente volta já. Eu costumo falar que o lençol... Voltamos aqui nas Super Tardes da Band. Olha só, a gente tem um montão de perguntas, já temos perguntas aqui para fazer para a doutora Aline Brandão. Inclusive, estão elogiando demais, dizendo assim, essa doutora é fera. Ai, obrigada. Agora, antes da gente voltar aqui com as perguntas aqui relacionadas ao INSS, a questão da aposentadoria, que é um direito do trabalhador, é o seguinte, a dica vai para a dona de casa. Mulher, tu sabes dobrar o tal do lençol de elástico? Gente... Dá vontade... Não eu já briguei com elástico. Dá vontade de virar descartável. Não, Pedrinho, que é sério. Dá vontade de fazer não ele quase descartável. Impossível? Eu achei que fosse até esse momento, estou muito curiosa. Pois é, mas agora, olha só, a gente vai aprender a lavar e pendurar corretamente. Ah, pendurar também. Olá, Gardênia! Olá, público do Vem com a Gente! Quero aproveitar que eu tô aqui no meu momento lavadoria de roupa de cama para passar algumas orientações que vão facilitar a sua passadoria e vai deixar a sua roupa de cama mais cheirosa. O que você precisa fazer? Toda vez que você finalizar a sua lavagem, já tire essa roupa de cama. E não importa se a sua máquina é abertura frontal ou superior. Quanto mais tempo você deixa a sua roupa dentro da máquina, mais amassada ela vai ficar. E na hora de você pendurar, você precisa esticar essa peça. Você vai juntar as pontas do seu lençol de elástico. E pode ser que nesse momento você pense assim, mas lençol de elástico tem ponta? Tem, e eu posso te provar. Você vai procurar
onde tem a costura. E essa costura aqui é justamente a ponta do seu lençol. Você vai juntar as duas pontas e vai esticar ela e colocar totalmente em volta do seu varal de pé. Isso vai deixar a sua roupa mais esticada e quando ela não vai ficar uma agarradinha na outra, vai deixar a sua roupa mais cheirosa também. Porque não tem nada pior do que roupa de cama com aquele cheirinho de cachorro, né? Assim que a gente fala, cheiro de cachorro molhado. Mas se você não tiver um varal de pé, você vai juntar mais uma vez as pontas e vai pendurar no seu varal de teto. Isso vai deixar a sua roupa mais esticada e você vai ganhar tempo na passadoria. Mas a gente sabe o quê? Que lençol de elástico passa de um lado e amarrota do outro. Para isso você pode usar aquela solução que eu já ensinei aqui no programa. Num pulverizador, metade água, metade álcool. Pulveriza sobre a área que tá e ó, estica com a mão. Gente, que fantástico! Foi isso mesmo que eu entendi. Água e álcool, metade água, metade álcool, o lençol fica lisinho. Impressionante, né? E como lavar corretamente. Pois é, tem agora ponta. A gente vai ensinar a dobrar, Aline. Tem ponta. Eu já tô cortando um dobrado aqui. Ponta. Eu também já tô cortando. É o seguinte, porque o lençol de... Eu nem sabia disso, gente. O lençol de elástico tem 4 pontas. São muitas descobertas, né? São muitas descobertas. Vamos aprender como dobrar o lençol de elástico? Hoje eu vou mostrar para você uma forma rápida e prática de dobrar um dos lençóis mais difíceis que tem. O lençol de elástico. Segure a ponta esquerda, depois você segura a ponta direita, une as duas e aí é só... Ah, não, gente. Então eu já tinha MBA e não sabia. Estão querendo brincar comigo, né? Eu falando sério com o meu telespectador, então eu já dobro. Eu já dobro perfeito, tudo certo. A gente passa com álcool e água e a gente dobra dessa forma. É isso, adorei. 3 minutos pra gente responder 3 perguntas. Vamos lá? 3 minutos. Vamos lá, vamos ver se ela é fera. Ai, meu Deus, essa batina. Quem trabalha com MEI pode se aposentar? Pode se aposentar só com um salário mínimo. Se você já teve salários que recebia valores maiores, cuidado ao entrar no MEI. Você precisa fazer complementação, porque o barato sai caro. O MEI paga 11%, paga 5%, aliás. Mas, quando ele vai se aposentar, ele vai ter uma diferença lá. Primeiro que ele só vai se aposentar por idade, se ele está perto de aposentar por tempo, aquilo não vai contar e ele só vai descobrir quando ele for pedir no INSS. Por isso que é tão importante o direito previdenciário. Então, MEI, tenha cuidado. Ai, tô nervosa aqui. Não, 3 minutos, não fica 3 não. minutos a gente... Não fica não. Agora é o seguinte, como dar entrada na aposentadoria? Todos os benefícios do INSS, aposentadoria, pensão por morte, são online, são virtuais. Para quem não tem internet, não tem computador, não tem celular, existe um telefone gratuito, 135, esse é o número do telefone da Previdência. Mas hoje em dia a maioria já tem facilidade, você vai entrar no aplicativo do Meu INSS ou no site, colocar os dados, o cadastro, e ali você vai fazer o requerimento. Como é que Olha você lá, faz inclusive pedido? a gente está mostrando aí, não é, Aline? Tela, porque né? você falou pra gente para ter cuidado, porque infelizmente tem muitos golpes na internet. Sim. Então a gente está dando o site lá oficial do governo mesmo, a Meu INSS, inclusive com o telefone também, 135, aí na tela para você saber, né, quais são os endereços oficiais aí para você dar entrada no seu INSS. Aposentadoria por invalidez é definitiva? Nada na vida é definitivo, só a morte. E o INSS sabe bem disso, porque a aposentadoria por invalidez agora, ela tem algumas regras que o INSS fica convidando a pessoa a voltar para ver se aquela situação foi sanada, se a saúde restabeleceu. O que eu acho engraçado, porque o INSS não tem mão de obra nem para atender as pessoas que precisam. Mas isso está na lei, e aí a pessoa que recebe uma aposentadoria por invalidez, ela não pode achar que aquilo realmente é definitivo para sempre, porque existem alguns requisitos muito específicos. E eu vou falar uma coisa também importante, tá, Gardênia? Na reforma previdenciária, em alguns casos, a aposentadoria por invalidez paga menos do que o auxílio-doença. Muito trabalhador não sabe disso. Eu até, quando dou aula para os meus alunos, eu falo a respeito, porque a pessoa recebe o auxílio-doença, aí ela pede uma aposentadoria por invalidez, e aí, dependendo do tempo que ela tem de contribuição, ela acaba recebendo menos do que o auxílio-doença que recebia. Então, fica esse adendo. E não é definitivo, o INSS pode chamar a pessoa para reavaliar
aquela questão. Olha, eu vou te convidar a voltar mais uma vez ao programa. A gente vai. Juro! Obrigada. Você é fera! Essa energia maravilhosa. Olha, perdemos as contas aqui das perguntas, a gente não tem como responder tudo aqui. Você também pode ir, olha aí, o Instagram da doutora Aline está na telinha. Instagram, muito obrigada, YouTube, adorei. Deixa eu até sentar pertinho pra gente encerrar o programa aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Olha só, a gente vai terminando o nosso programa, Kátia Fonseca chegando. Quero mandar um beijo muito especial para a vizinha do Diogo, Dona Rosa maravilhosa, que está assistindo ao programa. Um beijo, Dona Rosa. Tchau, amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Bem-vindo.